Essa questão do IPI dos concentrados havia um decreto presidencial que definia em 10% a alíquota, né, do IPI. Isso. Até dezembro de 2019. Isso. A partir de 1º de janeiro, voltou à situação anterior, que era 4%. Isso. Né? E agora a discussão é para que esse IPI essa alíquota seja elevada de novo. Está se discutindo aí 8%, mas ainda não tem uma definição, porque quem define é o presidente da República. O que a bancada tem feito para nesse imbróglio que foi o IPI? Na verdade, Valmir, eu acho que vale a pena a gente esclarecer a população de o que é esse crédito do IPI de concentrados, né? Sim. Todo concentrado de refrigerante, que é o xarope do qual é feito um refrigerante, de todos os refrigerantes produzidos no Brasil, são produzidos na Zona Franca de Manaus. Para que esse polo de concentrados de refrigerante fosse instalado na Zona Franca de Manaus, as empresas que produzem têm não só os benefícios do Decreto-Lei 288, têm isenção de ICMS, e elas também geravam um crédito presumido de IPI. Ou seja, quem compra de fora da Zona Franca, quem vem aqui e compra o concentrado, ganha um crédito para abater de outros impostos. Esse crédito, quando foi instalado o polo de concentrados, ele era de 40%. Depois baixou para 20%. O presidente Temer estabeleceu uma regra que reduzia para 16%, para 10%, para 8% e para 4%. Quando reduziu para 8%, a Pepsi foi embora de Manaus. E não foi embora de Manaus para o Paraná, que é o principal estado que briga com a gente em relação a isso. Foi embora de Manaus para o Uruguai. Então, quando teve esse impacto, nós fomos até o ministro Paulo Guedes, ao presidente da República, e o presidente da República retomou a alíquota para 10%. Só que determinou validade para o decreto até 31 de dezembro de 2019. Ou seja, na virada do ano, voltou o decreto anterior do presidente Temer, que rebaixa o crédito para 4%. Pois é, mas espera aí, isso não já estava... Não havia ciência da bancada, do governo, da própria Suframa, em relação a esse gatilho, quer dizer, a partir de 1º de janeiro talvez, voltaria para 4%? Esse talvez seja a grande questão de toda a polêmica que está sendo causada entre a Suframa e a bancada. O que aconteceu? A Suframa prometeu para a associação que representa a indústria de concentrados que estava resolvido, que o presidente ia renovar os 10% a partir de 1º de janeiro de 2020. E a indústria de refrigerantes se desarmou, a bancada se desarmou, porque tinha a palavra do superintendente da Suframa. Quando chegou no dia 1º de janeiro, que o decreto não foi publicado, a casa estava pegando fogo, e aí nos chamaram para tentar ajudar a apagar um incêndio. É o que nós estamos tentando fazer. Quem chamou? Não é a indústria de refrigerantes, e óbvio que isso teve um apelo, Federação da Indústria, Centro da Indústria, teve um impacto grande. Porque o problema do polo de concentrados, o polo de concentrados ele gera aproximadamente 7 mil empregos, entre diretos e indiretos. A pessoa diz, mas concentrado gera muito pouco. É verdade. As indústrias de concentrado mesmo, elas são muito automatizadas. Elas geram aí por volta de 800 empregos. Mas a Coca-Cola e a Ambev, que geram 4 mil, só estão aqui porque fazem um concentrado aqui. A Jaioro só planta cana-de-açúcar e Guaraná e gera por volta de 2 mil empregos em Presidente Figueiredo, porque tem o polo de concentrados aqui. A agricultura familiar em Maués só planta Guaraná e tem para quem vendeu o Guaraná, porque a Ambev está aqui, porque o polo de concentrados está aqui. Então, acabou que isso teve uma grita geral, porque imagina duas marcas como Coca-Cola e Ambev saírem da Zona Franca. A mensagem que isso passa de insegurança e de instabilidade para o nosso modelo.